Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou continuando aqui o nosso curso de Geometria Analítica Plana. A gente está agora no capítulo de circunferência e a gente tem resolvido aí uma bateria de exercícios envolvendo aí os conceitos que a gente viu aí na primeira aula desse capítulo, tá? Bom, a aula de hoje, essa aula de agora, melhor dizendo, ela é uma aula que é continuação da aula anterior. A gente resolveu esse problema aqui na aula anterior, que era de equação da circunferência que passa pelos pontos A, 0,2, B, 7 menos 5 e C, 6 menos 6. Né? A gente resolveu esse problema, né, utilizando aí até alguns conceitos da geometria plana e como eu falei no final dessa aula anterior, há uma outra maneira de resolver esse problema, que é a seguinte, ó, como é que é a equação geral da circunferência? Né? Então, digamos que a circunferência C seja a circunferência que passa por esses pontos. Então a equação geral da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado mais ax mais by mais c igual a zero. Bom, se a circunferência passa por esses três pontos, então as coordenadas desses três pontos têm que satisfazer a equação da circunferência. Beleza? Então aqui, ó, então eu tenho que o ponto A pertence a essa circunferência. Logo, o x vai ser 0 e o y vai ser 2. Então vai ficar 0 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais a vezes 0 mais b vezes 2 mais c igual a 0. Então esse cara daqui, isso aqui nos deu o quê? Vai ficar, bom, isso aqui é 0, isso aqui é 0. Então a gente ficou com 2b mais c igual a menos 4, porque esse cara é 4, passa para o outro lado. Então achamos uma equação que relaciona b e c. Da mesma forma, o ponto B pertence à circunferência. Então, vou substituir essas coordenadas aqui. Então vai ficar 7 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado mais a vezes 7 mais b vezes menos 5 mais c igual a 0. Então isso aqui nos deu o quê? Então isso aqui nos deu 7a menos 5b mais c igual a quem? Bom, esse cara aqui é 49. Esse cara daqui é 25. Então isso aqui vai dar 14 vai 1, 74, passa para o outro lado, menos 74. Então achamos agora uma equação que relaciona A, B e C. E por fim, a gente tem que o ponto C pertence à circunferência C. Então eu vou pegar essas coordenadas e vou substituir aqui. Então vai ficar 6 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado mais a vezes 6 mais b vezes menos 6 mais c igual a 0. Logo isso aqui ficou 6a menos 6b mais c igual a quem? Bom, esse camarada aqui é 36. Esse camarada aqui é 36 também. 36 mais 36 dá 72, então passa para o outro lado, menos 72. Então achamos aí uma outra equação envolvendo A, B e C. Então, para achar os coeficientes A, B e C, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, então, resolver o seguinte sistema. Ó, 7A menos 5B mais C igual a menos 74. 6A menos 6B mais C igual a menos 72. E 2B mais C igual a menos 4. Tá bom? Bom, então vamos lá.
Como é que a gente pode resolver isso? A gente pode resolver isso de várias maneiras, né? A gente pode escalonar, né? Aqui a variável A já está eliminada. Ou a gente pode resolver pelo método da substituição, né? Então eu tenho aqui, ó, o C, ele é menos 2B menos 4. Então eu pego esse B aqui, substituo aqui e substituo aqui. Aí isso aqui vai nos dar o seguinte, ó. Isso aqui vai nos dar, então, que 7A menos 5B menos 2B menos 4 é igual a menos 74. E aqui eu tenho 6A menos 6B menos 2B menos 4 igual a menos 72. Então, na primeira equação, a gente vai ficar com o quê? Na primeira equação, a gente vai ficar com 7A menos 7B igual a menos 70, menos 74 mais 4. Na segunda equação, a gente vai ficar com o quê? Com 6A menos 8B, né? Menos 6B menos 2B. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter menos 68 aqui, né? Que é menos 72 mais 4. Bom, a primeira equação é toda simplificável por 7. Certo? A segunda equação é toda simplificável por 2. Então aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 4, né? Menos 4, e aqui vai ficar menos 34. Tá? Então, de novo, o que a gente consegue? A gente consegue. Tá, então aqui vai ficar. Só para... Então a gente ficou com A menos B igual a menos 10 e 3A menos 4B igual a menos 34. Então agora a gente resolve esse sistema, resolvendo, achando A e B aqui, né, principalmente o B, a gente acha o C também, e a gente resolve o problema achando aí a equação da circunferência. Tá? Como o meu espaço acabou, vamos resolver isso aí no próximo take. Bom, então vamos lá. Então aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa daqui por 4 e vou subtrair da de baixo. Então vai ficar 4A menos 3A dá A, menos 4B menos menos 4B dá 0, menos 40 menos 34 é menos 40 mais 34, que é menos 6. Então achamos o A. Se a gente achou o A, a gente achou o B. Então vamos lá. Então aqui vai ficar, substituindo na primeira, menos 6 menos B igual a menos 10. Logo o B ele é igual a 4, né? Passo o menos B para cá, passo o 10 para cá. Então B é igual a 4. Se o B é igual a 4, o C então ele é igual a quê? O C então ele é igual a menos 2 vezes 4 menos 4, menos 8 menos 4, menos 12. Então achamos o A, achamos o B, achamos o C. Então, achando o A, o B e o C, a gente acha então a equação da circunferência, né, na sua forma geral, né? Então aqui, ó, então a equação da circunferência vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 4y menos 12 igual a 0. Na aula anterior, a gente resolveu, a gente achou, melhor dizendo, a equação na sua forma reduzida. Bom, vamos verificar se essas equações são equivalentes, né? Então aqui, ó, o x do centro é menos 6 sobre 2. Então o x do centro, né, como aqui tem
O C já aí no exercício anterior, né, na aula anterior eu chamei de O, então eu vou chamar de XO. Então o XO vai ser 3. O Y do centro vai ser menos 4 sobre 2. Então o Y do centro aqui ficou menos 2. Então tendo x do centro igual a 3 e y do centro igual a menos 2. Então aqui, ó, o centro, então é o ponto 3 menos 2. Então até aqui tá batendo, foi exatamente esse centro aí que a gente achou na aula anterior, tá? Agora vamos achar o raio. Então o raio vai ser a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado menos 4 vezes c sobre 2. Então aqui ficou como? Então aqui ficou a raiz de 36 mais 16 mais 48 sobre 2. 48 mais 16, 64. 64 mais 36, 100. Raiz de 100, 10. Então, raio é igual a 5. Então, de fato, não preciso nem escrever a equação. Essa circunferência que a gente achou tem centro no ponto 3 menos 2 e raio igual a 5. Foi exatamente isso que a gente achou na resolução da nossa aula anterior. Tá legal? Beleza? Então tá aí. Então são duas maneiras de você resolver um mesmo problema. Sempre que é possível, eu gosto de colocar mais de uma solução para você escolher aí o caminho que você prefere, tá? Ah, Gustavo, achei que o caminho da aula anterior é muito confuso, tinha que lembrar muitas coisas, etc. Prefiro desse método. Show. Ah, Gustavo, assim eu não gosto porque cai em sistema linear, fico com medo de... Eu acho mais fácil errar na resolução do sistema linear do que achar as retas, etc. No sistema linear da aula anterior, né, que acabou não tendo, era mais simples, só envolvia duas incógnitas. Cara, show também, tá? Usa o caminho que você se sente mais confortável. Eu sempre faço questão sempre de enfatizar isso. Ah, qual a melhor maneira de fazer? A melhor maneira de fazer é aquela que você se sente mais à vontade, é aquela que você se sente mais confiante para fazer. Tá legal? Beleza? Então, com isso, gente, a gente resolveu esse exercício, que é um exercício muito importante, um exercício que costuma cair muito aí em vestibulares, concursos militares, etc. Tá? Então, a gente continua aí nas nossas aulas seguintes a resolver outros tipos de problemas também cruciais aí na nossa aprendizagem. Tá legal? Beleza? Então, queridos, até a próxima.